Estamos no Tríduo Pascal e o nosso programa de hoje vai apresentar narrativas da paixão, morte e ressurreição de Jesus através do olhar e vivência dos discípulos. Onde eles estavam nos últimos momentos da vida de Jesus e depois da ressurreição. Vamos acompanhar a partir de agora. A partir da entrada triunfal em Jerusalém, passando pela ceia do Senhor e até a ressurreição, alguns discípulos ganham relevo nos relatos dos evangelhos. No coração deles, um misto de sentimentos, reações, medos, expectativas. Nessas reflexões sobre os últimos momentos da vida de Cristo e também a sua ressurreição, temos muito o que aprender, temos muito o que meditar e mergulhar nesse mistério. Mas agora eu faria uma pergunta, uma curiosidade ao Frei João Lourenço. Que apóstolos os evangelhos destacam que estavam nas cenas dos últimos dias da paixão do Senhor e depois da sua ressurreição? Porque nós vemos a figura ali dos apóstolos, todos eles na ceia do Senhor, mas e depois, o que a gente pode destacar? Nós partimos desta constatação que na ceia estão, efetivamente, todos os apóstolos, de acordo com aquilo que a tradição nos transmite e que a memória da Igreja guardou. A partir daí, há como que uma separação, diria, eu não falo em ruptura, mas há como que um eclipse do grupo dos apóstolos em si para virem ao de cima diversas pessoas. Eu diria que são, ou diversos apóstolos, eu diria que são essencialmente três. Um pela negativa, que é Judas, que vai entregar o Senhor. E dois com uma grande relevância positiva, que é Pedro, que acompanha Jesus, e aí a proximidade da versão dos sinóticos e do quarto evangelho é bastante unânime, é bastante próxima, e o outro é João, que assume uma relevância extraordinária na narrativa do seu evangelho. Na Cidade Santa, alguns lugares fazem menção à presença dos apóstolos nestes últimos acontecimentos da vida de Cristo. Os primeiros momentos da paixão começam com os anúncios da paixão de Jesus aos discípulos. O Filho do Homem vai dirigir-se a Jerusalém, vai ser entregue, vai ser recusado. Lá vemos depois os sinóticos a dizer que ele é recusado pelo sumo sacerdote. És tu o Messias, o Filho do Deus bendito? Sim, eu sou. Rasgou as vestes, é o escândalo máximo. Não é? Depois temos, de facto, as narrativas começam com o encontro da última ceia no cenáculo, no Monte Sião. E dali Jesus desce para o Vale do Cedrão, saindo da cidade para o Monte das Oliveiras, no sopé da Montanha das Oliveiras, onde havia alguém que lhe emprestou esse espaço para Jesus passar a noite. Porquê? Era dia santo. A Páscoa já tinha começado, Jesus já não podia sair de Jerusalém para voltar para Betânia, onde teria passado os últimos dias, ia e vinha, mas agora ali naquela noite não vai. E isso explica que Judas sabia onde Jesus iria passar a noite. Não é? Portanto, essa é onde estão hoje situados, quer o Jardim das Oliveiras, da Agonia, que é o lugar da prisão de Jesus. A partir do Getsemane, Jesus é conduzido à cidade, ao palácio do sumo sacerdote, onde se reunia o Sinédrio, que a tradição colocará ali na zona de Galicanto. E dali, da encosta do Monte Sião, foi trazido ao santuário atualmente chamado a Flagelação, que era o chamado pretório. Pilatos cedeu à pretensão dos judeus e a entregou para ser crucificado, empreendendo então a subida para um lugar fora já das muralhas. Hoje, quando vamos a Jerusalém, já não nos apercebemos disso, mas o lugar onde está
o Santo Sepulcro e o lugar do Calvário era já fora das muralhas ao tempo de Jesus. Pedro era um homem impetuoso. Nos instantes derradeiros da vida de Jesus, teve reações contraditórias. Ora, Pedro é uma figura, como todos sabemos, importante na tradição do Novo Testamento, mas é também uma figura, eu diria, algo controversa. Muito controversa. Primeiro, provavelmente, por uma questão de feitio, de comportamento, de atitudes. E, por outro lado, esta questão das reações de Pedro na sequência da prisão, ou podíamos dizer, indo até antes, da paixão, da ceia. Da ceia, do lava-pés, que eu tinha me esquecido, mas do lava-pés ele também negou da paixão. Que Jesus lavasse. No lava-pés, eu diria que aparece ali a coragem, de alguma forma, espiritual de Pedro, que reconhece a sua indignidade, mas que aceita a benevolência e a misericórdia do Senhor em ser purificado por Ele. Depois, aquela coragem, um bocadinho aparente, que é própria de um pescador, de um homem da Galileia, de um cidadão comum que está entusiasmado com uma perspectiva e que, portanto, se voluntaria para defender, etc., a Jesus. Depois temos, naturalmente, outro momento de alguma cobardia, vamos dizer, na esperança que São Pedro não se ofenda no céu, de uma certa cobardia perante o cenário que está a acontecer no palácio do sumo sacerdote, perante o julgamento de Jesus. E, finalmente, como foi bem referido, há um momento muito importante que ajudará a perceber isto, é a narrativa de São João, no 4º Evangelho, sobre a caminhada ao sepulcro. João chegou primeiro, não entrou. Pedro chegou e entrou. Mas João entrou depois e acreditou. E não diz se Pedro acreditou. É esta interrogação que o 4º Evangelho nos deixa, de que Pedro é o primeiro, chegou, ele é o primeiro na igreja. Isso nasce da sua pessoa. E nasce da sua pessoa com estas dimensões que acabamos de ouvir, a coragem, a cobardia, o medo, algum pavor. João foi o apóstolo que manteve-se fiel até o fim junto às mulheres. A intimidade que o discípulo amado tinha com o Senhor é refletida no modo próprio de escrita do seu evangelho. Além deste texto, suas cartas e o livro do Apocalipse são centrados na compreensão de um amor profundo e do banquete da aliança eterna com o Cordeiro de Deus. O Apocalipse provavelmente só tem de histórico no sentido que nós temos as cartas às 7 igrejas. Mas tem uma coisa fantástica, é apontar para o futuro, procurando cativar, trazer para a igreja todos aqueles movimentos em que se consolidava, em que estava a fermentar uma nova esperança, uma nova dimensão da fé, que é, efetivamente, através daquela linguagem, que é a resposta àquilo que eram, diria, os perigos do cristianismo ficar muito judaizado, muito judaico. E então, vemos que no Apocalipse tudo é superado. E onde estariam os outros apóstolos que o Evangelho não menciona? Aqui nós entramos um bocadinho no campo, eu não diria do imaginário, mas um bocadinho no campo de alguma especulação. O que é que acontece aos outros apóstolos? A memória da Igreja diz-nos, e Jesus já deixa antever isso nos seus oráculos proféticos acerca da sua paixão, é que eles se dispersam. As narrativas da ressurreição vão nos referir que eles se agregam de novo na Galileia, onde eu, diz o Senhor, me manifestarei e vós me encontrareis. E é isso que depois vem narrado como
um dos momentos a seguir à narrativa da ressurreição. Além de Nossa Senhora, outras mulheres permaneceram com o Senhor até a cruz. A presença delas nos diversos acontecimentos, incluindo a ressurreição, revela a beleza e o olhar feminino acerca da vida nova trazida por Cristo. Algumas traduções de evangelho chamam-lhe apóstolas. Isso também é importante verdade, destacar. Também é importante. As mulheres... As mulheres diz, e Lucas... o destaque a elas permaneceram Lucas tem uma narrativa muito bonita, que Jesus as chamou, as exorcizou, as purificou, as instruiu, ensinou e elas o acompanharam. E, portanto, nós vamos encontrar um conjunto, algumas mencionadas. Muitas vezes parece que o grupo é maior do que aquelas que são mencionadas, ligadas também a estes momentos, quer no Alto do Calvário, porventura Maria na própria ceia pascal, no Alto do Calvário e depois na manhã da ressurreição e em outros momentos seguidos, como é o Pentecostes. Enquanto Pedro recebeu as chaves da igreja, João acolheu a mãe da igreja. A humanidade estava ilustrada naquela cena, quando Cristo confiou Nossa Senhora ao discípulo amado. Os textos bíblicos não descrevem, mas especialistas comentam que o encontro entre a mãe e o filho ressuscitado teria sido o primeiro de todos. Nós não temos referências explícitas. O padre Federico Manes, que era um grande biblista que faleceu há 2 ou 3 anos, nós agora, dizia que era quase impossível que Cristo ressuscitado aparecesse aos discípulos se não tivesse aparecido à sua mãe. Agora, eu creio que Maria está com manifestações mais próximas ou menos próximas, mais visíveis ou menos visíveis. Maria está intimamente associada ao mistério do Filho, porque as suas dores não são explicáveis sem as dores do Filho, como as suas alegrias não são explicáveis sem as alegrias da ressurreição do Filho. E a tradição depois vai mostrar que ela está no Pentecostes. O que é que isso significa? Está nas origens da Igreja. E nesse aspecto eu creio que ela é verdadeiramente a mãe, porque não é a mãe que prende, mas é a mãe que dá solidez à fé como a testemunha primeira do mistério da encarnação e do mistério da ressurreição. E estes 2 mistérios que nós dividimos em 2 tempos, eles são um só mistério, que é o mistério da encarnação do Senhor. E Maria é a carne do Senhor. Ou se quisermos, a carne do Senhor é também a carne de Maria. Após o intervalo, exposição à Mesa do Cordeiro, promovida pela comunidade Igreja em Missão na Diocese de Setúbal, tem a proposta de levar os visitantes a adentrar no mistério da salvação de Jesus.